Bom, nós estamos entrando aqui pela Rede CNT de televisão com o nosso Deles e Delas. E hoje vamos tratar de um assunto que realmente o nosso Estado sofreu na semana passada, que foi a votação dos royalties de petróleo lá em Brasília. E é um assunto que realmente, para todos nós cariocas aqui, até foi de grave importância para todos nós. E para isso, nós convidamos hoje para dar maiores explicações a vocês que estão em casa aqui, o secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Janeiro, o doutor Regis Fischer. Boa noite, secretário. É um prazer enorme estar recebendo aqui dentro dela para conversar de um assunto que realmente todos aqui estão apreensivos com essa atitude que o Congresso tomou contra o nosso Estado aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, Leleco. Boa noite, entrevistadores. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. E a nossa querida Alda Soares vai apresentar o seu convidado dessa noite. Boa noite, secretário. Boa noite, Leleco. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui com vocês. Que bom. Eu quero apresentar os nossos convidados, o desembargador Luiz Felipe Francisco, um dos mais elegantes do nosso Tribunal de Justiça, a Cláudia Cataldi, que é a jornalista apresentadora de TV, o jornalista de O Dia, Aristóteles Drummond, e o Ari Berger, que é aquele grande advogado criminalista que vocês todos conhecem. Bom, hoje no final do programa No Baldo Chacria, nós vamos recordar esse fabuloso conjunto RPM. Morri de saudades desse momento. Bom, no final do programa de hoje, então, no Baldo Chacrinha, RPM. Só para lembrar que não é dia 16 de abril, né, Cláudio? Você vai estar lançando o seu livro lá no Cine Vitória, na Livraria Cultural do Cine Vitória, não é isso? Isso mesmo, Leleco. Boa memória. Livraria Cultura do Cine Vitória, dia 16 de abril, às 6 da tarde. Se vocês puderem ir, vai ser um prazer. É o meu primeiro livro, é um livro infantil. Escrevi quando eu tinha 6 anos. E dia 1º de abril, que é um dia, uma data festiva, uma data maravilhosa, o nosso querido jornalista de História do Mundo está lançando o seu livro também, não é isso? Lá no Clube Militar, né? No Clube Militar, na Lagoa. O livro chama-se Um Caldeirão, chamado 1974. É um livro de história, sobre a história recente do Brasil. E história também você pode conferir todo dia no jornal O Dia. Saia de casa bem informado, lendo O Dia, O Dia. Realmente melhor todo dia. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o Dr. Regis Fischer, secretário estadual da Casa Civil do nosso Estado do Rio de Janeiro. Até já. No Deles e Delas, hoje o secretário da Casa Civil do Estado, Regis Fischer. Secretário, nós estamos num momento difícil, nós hoje vamos falar muito sobre os royalties do petróleo, mas nós estamos vendo que parece que os governadores, alguns deles, pelo menos, estão querendo um acordo. Na verdade, essa decisão do Congresso teve uma repercussão muito séria lá fora. Por quê? O Brasil acaba ficando conhecido como um país que não obedece contratos, que não respeita contratos, né? Passa por cima da sua Carta Magna, e isso exatamente através do Legislativo. Isso é uma coisa muito séria. O senhor acha que essa possibilidade de acordos e tudo se deve também a isso, a essa repercussão internacional? Afinal, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, é candidato, é presidenciável, pretende ser candidato. O senhor não acha, como será um candidato à presidência que votou uma coisa completamente inconstitucional? O senhor não acha que isso... Não, e não é só eles, foram 16 governadores que acenaram para esse acordo agora. Exatamente, 16 governadores. Que não vão, logicamente, não vai ser confirmada essa decisão do Congresso e vai repercutir muito mal lá fora, porque os candidatos à presidência, por exemplo, que eu nomeei aqui, como é que vai ser? Começa já fazendo uma inconstitucionalidade dessa, quer dizer, qual é a confiança que os outros países vão ter no Brasil? Vai ser bem complicado, né? Olha, Alda, desde 2010 que nós estamos com essa espada sobre a cabeça do Rio de Janeiro. Na verdade, quando se descobriu o pré-sal, nós tínhamos um modelo muito bom de marco regulatório do petróleo, que é um modelo de concessões feito já há algum tempo e que funcionou muito bem até hoje. A Petrobras cresceu e ele foi um modelo criado no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi aperfeiçoado no governo Lula, quando o presidente Lula colocou a exigência de conteúdo nacional para as petroleiras, ou seja, tinha que ter um percentual de insumos fabricados no Brasil para a exploração do petróleo. Isso fez desenvolver os nossos estaleiros, fez desenvolver a nossa tecnologia e estava tudo caminhando muito bem. Quando descobriram o pré-sal, acharam que era uma grande riqueza
E aí veio aquela, o Eldorado, aí veio aquela ideia de que não podemos entregar para o estrangeiro, não podemos entregar, tem que ser da Petrobras, uma coisa antiga, defasada, e inventaram esse novo modelo de partilha, que a gente acha que já é um modelo criado, a Petrobras obrigatoriamente tem que participar com 30% de toda a exploração de todo o petróleo, já está se vendo que ela não tem capacidade para isso, ou seja, isso vai emperrar, vai atrasar a exploração do petróleo no Brasil. Mas com a mudança do modelo, aí surgiu essa ideia de que os royalties têm que ser distribuídos para todos os estados. Porque até muda o espírito da lei, né? Exatamente. Porque a lei é uma compensação. Exatamente. De que eles estarão sendo compensados? Você tem que, então, mudar o espírito, a lei, né? E quebra todos os contratos também já assinados, já acordados, não é isso? Pois é mais do que isso. A Constituição é clara ao dizer, no artigo 20, parágrafo 1º, que os royalties são a compensação para os estados produtores e para a União. Então, já é ilegal qualquer tentativa, a rigor, constitucionalmente, é inconstitucional qualquer tentativa de dar royalties a estados e municípios que não sejam produtores, porque a Constituição manda que sejam só para os produtores. Se a União quiser, com a parte dela, distribuir para os outros estados, nenhum problema com isso, até incentivamos isso. Acho que essa riqueza tem que ser distribuída. Mas entregar royalties para um estado que não seja produtor, viola a Constituição. Viola muito mais ainda se pretender fazer isso com relação a campos em que já houve a licitação sobre o marco regulatório da concessão. Houve a licitação desses campos, os contratos foram assinados sob a égide da lei anterior. A lei não pode renovar, não pode retroagir, não pode se aplicar para o passado. E essa violência é que vem se tentando fazer há 3 anos contra o Estado do Rio de Janeiro e, finalmente, agora, recentemente, conseguiram derrubar o segundo veto. Houve um primeiro veto do presidente Lula, a lei, esse veto nunca foi apreciado. Houve uma nova lei, mudaram de novo para atingir os campos já licitados. A presidenta Dilma vetou a lei, pela segunda vez a presidenta vetou essa lei, e agora veio a ser derrubado o veto da presidenta. Mas esses políticos que votaram contra os outros estados, eles não tinham conhecimento da Constituição, não sabiam que isso era inconstitucional, não tinham lido sobre isso, sobre esse assunto, ou é uma questão política, porque ano que vem vai ter eleição? É uma coisa tão assim, é uma coisa do ponto de vista constitucional tão primária. O aluno de Direito aprende isso, acho que no primeiro ano da Faculdade de Direito, que a lei não pode retroagir. No primeiro ano. Eu não consigo entender o que aconteceu no Congresso Nacional. O secretário uma voz de razão. É advogado, foi senador, conhece, portanto, o modus faciente. Se houver o acordo que os governadores estão propondo, porque caíram em si, como é que vai se viabilizar esse acordo? A presidente Dilma veta de novo, faz um outro projeto, é uma medida provisória. Como é que vai fazer? Porque a lei está na mão da presidente para sancionar. E em que prazo isso seria feito? Eu não vejo tempo para, em cima dessa lei cujo veto foi derrubado, vamos fazer um acordo, porque há prazos constitucionais a serem seguidos. A presidenta essa lei vai ser sancionada na semana que vem, necessariamente, pelo Congresso Nacional. Depois publicado. Então, depois não tem jeito, ela vai ser sancionada. Né? E nós vamos ter que ir ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo vai se pronunciar sobre essa questão da retroatividade da lei, pelo menos. Na verdade, o Estado do Rio está pedindo a inconstitucionalidade de toda a lei. Está dizendo o quê? O que é isso? Está dizendo o Estado do Rio. Royalties não podem ser pagos a estados que não são produtores. Royalties tem que ser pago à União e aos estados produtores. Espírito Santo, o Rio e outros estados. Secretário, pegando o gancho na questão da aula da insegurança jurídica, muito me causou estranheza a questão de alguns jornais, principalmente de São Paulo, e aí por isso eu digo a estranheza, de dizerem que esse primeiro, entre parênteses, derrota do Rio de Janeiro nessa questão das MPs, cuja liminar tinha sido deferida pelo ministro do Supremo, Luiz Fux, e depois caiu por 6-4, a questão de que haveriam votado com o ministro Fux os geograficamente ministros ligados ao Rio de Janeiro, quais sejam Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, quando na verdade também votou conosco o Celso de Mello, que é paulista, ficando rachado São Paulo, tendo em vista que o Lewandowski
foi contrário à decisão anteriormente proferida pelo ministro Luiz Fux. O que está por trás disso? Por que até São Paulo está nessa carga contra o Rio de Janeiro? O que está havendo? Não, eu não vejo no Supremo, acho que nenhum ministro Supremo vota ligado à questão regional, se ele vem do Rio, se vem do Nordeste, se vem do Sul. Né? O Supremo, os ministros do Supremo são pessoas preparadíssimas e pessoas que estão ali para defender a Constituição. Essa questão da derrubada de votar, derrubar o veto ou não, da questão de trancar a pauta ou não, a Constituição é muito clara. Ela diz, se não for apreciado o veto no determinado prazo, bloqueia a pauta. Nunca essa questão tinha sido levada ao Supremo. Tem mais de 3 mil vetos lá para serem votados. Aí, de repente, nós levamos essa questão ao Supremo. Foi a bancada do Rio de Janeiro que levou essa questão ao Supremo. E o Supremo, pela primeira vez, se viu chamado a se pronunciar sobre essa questão. E corretamente, o ministro Fux disse, tem que trancar a pauta. Tranca a pauta porque é a regra e tranca a pauta na ordem cronológica. Aí o que o Supremo fez? Como isso, essa é uma decisão que reflete para trás, é uma decisão que traz realmente muita insegurança jurídica em relação a vetos já realizados, traz muita insegurança para a União. O que o Supremo fez? Ele modulou a decisão. Todos os ministros consideraram inconstitucional essa não votação do veto. Mas o que eles disseram? Todos os vetos que foram votados até agora, é o que eles vão fazer, para não criar um clima de insegurança jurídica no país, não obrigar a se votar assodadamente 3 mil vetos, podia acontecer qualquer coisa ali. Então, o para trás, nós vamos deixar que fique como está, e daqui para frente os vetos tem que ser observado o prazo de votação dos vetos, senão vai trancar a pauta. É isso que o Supremo fez. Eu acho que está correto, essa decisão está correta, porque ela ia trazer muito prejuízo para o país. Secretário, eu penso que essa insegurança, ela se acerca muito mais dos fornecedores do Estado, quando o governo do Estado afirma que, em razão de toda essa celeuma, de toda essa situação, ele se vê obrigado a suspender os pagamentos a esses fornecedores. Obviamente, o governador Sérgio Cabral, ao adotar essa providência, ele o fez calcado nessa situação toda que nós estamos tomando conhecimento através dos noticiários, dos jornais. O que foi para o governo do Estado a adoção dessa providência? Que me parece que é uma providência muito forte e que, obviamente, teria que ser tomada em razão dos prejuízos fortíssimos e elevadíssimos que o Estado terá caso permaneça essa situação. Houve muita polêmica em relação a isso. Vejam vocês, imagine uma pessoa que, de repente, chega no trabalho e recebe a seguinte notícia. Ó, você vai ser demitido, vai ser contratado por uma outra empresa e vai ganhar 30%, 40% menos. O que a pessoa, chega em casa, a primeira coisa que ela faz, para tudo. Corta isso, corta aquilo. Não vamos pagar mais nada, vamos nos preparar aqui, porque nós vamos ter que viver com menos dinheiro. Então não paga mais nada, segura, por que nós vamos? Aí vamos ver o que nós vamos pagar. A comida é essencial? A escola, ou vamos botar na escola pública, o que nós vamos fazer? O que nós fizemos foi isso. Né? Diante dessa ameaça iminente, porque não é assim, vou perder dinheiro ano que vem, é imediatamente, é na semana seguinte, é no dia da promulgação da lei, a gente já passa a perder dinheiro. Então, corretamente e com muita cautela, o governador, vamos suspender todos os pagamentos, vamos ver o que nós vamos fazer, porque nós vamos, por absurdo... daqui para frente ou ficou para trás? O que não foi pago ainda, nós seguramos... E se por absurdo persiste uma situação dessa, se instala uma situação dessa, que nós não vamos ter os royalties, não vamos ter nesse ano 1 bilhão e 600 milhões de reais, 1 bilhão e 700 milhões de reais, o Estado só, fora os municípios do Estado do Rio, nós vamos ter que escolher onde é que nós vamos gastar o dinheiro, porque nós vamos ter que cortar muita coisa, porque não tem esse dinheiro sobrando, nós não temos esse dinheiro. E eu acho que é uma declaração muito clara que você, ou o Pezão, não me lembro exatamente quem foi que deu recentemente, nos jornais, dizendo, explicando à população que está em casa, porque eu acho que esse assunto, embora você esteja falando com muita clareza, é ainda muito nebuloso, né? Explicando como isso funciona, que se você, então, pega, vamos fazer um exemplo, R$1.000 e divide um para cada pessoa, ninguém melhora de vida. No entanto, a pessoa que dispôs daquela quantia fica zerada. Exatamente, é o que acontecerá. Se prevalecer essa regra, o que vai acontecer? Vai quebrar o Rio de Janeiro, vai quebrar os municípios do Rio de Janeiro, vão quebrar, vai quebrar o Espírito Santo e não vai resolver problema de nenhum estado no Brasil. A maioria desses municípios, inclusive, não vão poder obedecer à lei de
responsabilidade fiscal, né? Mas nem Porque não tem pensar. chance. Nem lei de responsabilidade fiscal já tem decretar município. falência alguns deles. Tem município que chega a 70% do É. orçamento são royalties. Bom, Ari, um minutinho só que eu tenho que dar um recadinho aqui da Prefeitura e pedir o nosso break comercial. Você, para ajudar a cuidar da nossa cidade, você só precisa decorar e gravar um número, 1746. É a Central de Atendimento do Cidadão do Rio. São mais de 700 serviços em um só número, 1746. Você fala, a Prefeitura responde, Prefeitura do Rio, realmente sempre presente. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o Dr. Regis Fischer, secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, esta noite aqui no Deles e Delas. Até já. No Deles e Delas, o secretário Regis Fittner, que está falando para nós sobre os royalties do petróleo. Secretário, nós estávamos falando há pouco, dizendo que esses municípios, 87 municípios, terão realmente problemas seríssimos, 60 não poderão cumprir a lei de, enfim, a fiscal do Estado federal, né, a lei de responsabilidade fiscal. 20 deles poderão, inclusive, ter decretado sua falência. Eu estou perguntando, o senhor, eu estou meio preocupadíssima, eu estou preocupada com isso, apesar de que eu tenha fé no nosso, eu acho que o nosso tribunal são imparciais e julgam muito bem, mas o que acontecerá? É o caos do Estado? As consequências são imprevisíveis, a gente não tem como dizer o que vai acontecer. Vai não só dentro do Estado, em relação ao orçamento público, ao desenvolvimento do Estado, programas sociais importantes vão ter que ser cortados, como em termos da federação, porque o Rio de Janeiro vai ter que se defender. E nós vamos ter que praticar alguns atos, a própria Petrobras, as petroleiras vão sofrer, a Petrobras vai sofrer, porque nós vamos ter que tomar algumas atitudes para tentar minimizar, recuperar uma parte desses recursos. Então nós vamos entrar numa guerra federativa, não vai ser brincadeira não. Eu acho que é a maior ameaça à Federação Brasileira que já houve no país, desde o início da República, é essa situação que nós estamos vivendo hoje. Num segundo momento, esta questão não poderia contaminar a questão dos royalties dos minérios, porque Minas e Pará não produzem petróleo, mas produzem minério. E o minério também tem um royalty. E os estados e os municípios limítrofes das hidroelétricas, de Tucuruí, de Itaipu, enfim, todas as hidrelétricas do Brasil, pagam religiosamente um royalty. Isso não pode amanhã quererem botar o royalty da água para todo mundo, da mineração, e os estados que estão se precipitando. Porque o Amazonas tem grandes reservas de gás, a Minas mesmo lá no Vale de São Francisco já estão achando gás, e há as pesquisas aí em todo o país. A própria Bacia de Santos atinge o Paraná. Mas, ó, com certeza o princípio seria o mesmo. Só eles não estão atrás desses recursos porque não são tão volumosos. É menos dinheiro, então a sanha arrecadatória não está em cima deles. Agora, tem muitos estados, alguns estados do Nordeste principalmente, vão se arrepender dessa nova regra, porque vão perder muito dinheiro, porque está se descobrindo muito gás e muito petróleo nas suas regiões. Vai ser um mau negócio para eles, inclusive o Maranhão. Vocês vão entrar com essa liminar, só para deixar claro no Estado de Federal, depois que for promulgado com a Dilma, a assinatura da presidente Dilma, vocês vão entrar no tribunal, só pode entrar após... A gente só pode provocar o Supremo assim que promulgada a lei. Então, no mesmo dia da promulgação, nós vamos entrar com a nossa DIN e vamos pedir uma liminar monocrática, ou seja, uma liminar do próprio relator. Não é? Porque em ADIM, normalmente, os ministros levam os pedidos de liminar ao colegiado. Né? Mas é possível já casos em que o relator dá a liminar ad referendo no colegiado, ou seja, depois ele leva o colegiado para o colegiado confirmar aquela liminar. Agora, vejam, é uma situação em que qualquer juiz, está aqui o nosso desembargador para confirmar, se nós temos uma situação que está há 30, 50 anos de uma determinada forma, vem uma lei abrupta e muda essa situação, e há uma dúvida jurídica sobre se essa lei é válida ou não, o que o juiz faz preventivamente, cautelarmente? Não, ele dá a liminar, vamos manter a situação. Se ela está há 50 anos assim, vamos deixar ela assim mais um pouquinho para a gente examinar melhor isso. Então, o mais provável, o mais correto seria o Supremo dar essa liminar, porque se está há 50 anos assim, não vai por mais 6 meses, mais para analisar profundamente. Para analisar profundamente. O prejuízo grande é mudar abruptamente uma regra dessa sem ter certeza
quando há uma grande possibilidade, né, quando há uma grande certeza de que isso é inconstitucional. Mas o Espírito Santo e São Paulo também entram nessa linha, né? Cada um vai entrar com a sua ação. Cada um entra com a sua ação separada. O Espírito Santo... no caso, essa lei é centenária, porque royalties vem exatamente que era pago pelo rei ao Estado essa compensação. Royalties vem exatamente do rei. Desde que se explora petróleo no Brasil, existem royalties para os Estados produtores. Secretário, eu vou tirar um pouco o foco dessa questão do petróleo, que acho que já foi extremamente esclarecedor, transparente, cristalina essa sua exposição. O senhor é o supersecretário do governo Sérgio Cabral, que implementou grandes mudanças. Eu acho que o choque de gestão que você deu mudou a cara do Rio de Janeiro. Hoje nós temos investimentos, hoje o Rio de Janeiro tem segurança, enfim, é um outro estado. Por outro lado, o senhor é um jurista de famílias de juristas e titular, hoje afastado de uma das maiores bancas de advocacia do país. Se Deus quiser, o governador Pezão deverá ser eleito, sucedendo o governador Sérgio Cabral. E o senhor, como é que vai ficar? Fica no governo ou reassume a banca cuja família já deixou esse lastro todo de grandes juristas? Bom, como se diz em Minas, né, eleição e mineração só depois da apuração. Não sei como vai ser a eleição do ano que vem, mas a minha tendência é trabalhar como chefe da Casa Civil até o ano que vem e depois voltar para a iniciativa privada. Acho que eu já dei a minha colaboração. Esperar a vitória do Pezão, vamos esperar a vitória do Pezão. Nessa linha, secretário, as agências do mundo inteiro avaliaram o estado do Rio para ver como que houve a gestão dos recursos financeiros e o Estado do Rio de Janeiro, então, ganhou esse grau de investment grade pela Standard & Poor's. Moody's também, duas agências. Então, o que foi feito, que você poderia, assim, rapidamente listar para a gente, para que o Estado do Rio ganhasse esse grau? Responsabilidade fiscal, ou seja, gastar menos do que se arrecada, poupar dinheiro, gastar corretamente os recursos, ter transparência fiscal. Hoje qualquer pessoa sabe qual é a arrecadação do Estado, para onde os recursos vão, como eles são pagos, está tudo na internet, tudo transparente. Então, nós conseguimos, nesses 6 anos de governo, o Estado ficou 10 anos sem poder tomar R$1 emprestado, porque ele não tinha capacidade fiscal. O governo federal examina as contas do Estado e vê se ele pode tomar dinheiro emprestado por conta da sua responsabilidade fiscal. O Estado do Rio ficou 10 anos sem tomar R$1 emprestado. Nós, nesses 6 anos, já tomamos 21 bilhões de reais emprestados. Nós já tivemos aberto uma capacidade fiscal de 21 bilhões. Como? Cortando custos, aumentando a arrecadação, incentivando os nossos fiscais a tratarem os contribuintes de forma correta, cortando as fontes de sonegação e aplicando corretamente os recursos. A propósito, secretário, o Estado do Rio de Janeiro é um dos poucos estados onde a autonomia do Poder Judiciário ela se dá com grande colaboração do Poder Executivo. Há vários estados interessados, inclusive, em ter como base exatamente a política que foi adotada aqui no Estado. Vossa Excelência sabe que hoje o Tribunal de Justiça gere a sua própria arrecadação e tem um excelente nível de relacionamento com o governo do Estado. Eu penso que isso também é fruto dessa dedicação do governo do Estado a essa política, que é uma política financeira que está dando certo. Tanto está dando certo que, na verdade, recebe esses prêmios e essas colocações todas, esse reconhecimento público. Né? Mas sem favor nenhum, o nosso tribunal é o melhor do Brasil. É o que tem os melhores índices de produtividade, é o que oferece para os seus servidores, juízes e para seus clientes, que é a população, as melhores instalações, o melhor serviço. Isso eu não tenho a menor dúvida, justamente por conta disso, porque o tribunal tem a sua autonomia, as taxas, tudo que a pessoa tem que pagar para entrar com uma ação, custas e taxa judiciária, revertem diretamente para o tribunal, não passam para o governo do Estado. O que acontece na maioria dos estados é isso, o Estado arrecada e passa ao tribunal aquilo que ele quer. No nosso caso aqui do Rio de Janeiro, como o senhor sabe, todos os tributos relacionados à ação judicial vão direto para o tribunal. E o Tribunal de Justiça do Rio tem feito uma aplicação corretíssima
desses recursos há muitos anos. Então, os outros tribunais têm inveja do Tribunal do Rio por conta disso. Uma pergunta que todos os telespectadores gostaria de fazer para o senhor é a preocupação, nós estamos já chegando a hora da Copa das Confederações e a Copa do Mundo. O Maracanã, todo mundo sabe que houve um pequeno atraso, essa semana já foi coberto a grama. Vai dar tempo para o Maracanã ficar pronto? Sem a menor dúvida. É uma preocupação do carioca hoje em dia. Vai dar tempo e o Maracanã vai ficar lindo. Vai ficar lindo, vai ser um novo estádio completamente diferente, oferecer um serviço para o torcedor espetacular. Eu estou me reunindo, a cada 15 dias eu me reúno com o pessoal do comitê organizador, com a FIFA, com várias pessoas do governo, o município, porque nós estamos criando o plano operacional do Maracanã durante a Copa das Confederações e vai funcionar tudo perfeitamente, não tenho dúvida nenhuma. Vai ser na verdade, a Copa das Confederações é um grande teste para a Copa do Mundo, né? Claro. Então nós estamos... mas é um teste de luxo, de primeira qualidade, é um ensaio de primeira qualidade. Ele foi eleito como um membro do Comitê de Coordenação Olímpica de 2016, não é isso? Secretário. Estamos preparando para isso. O estacionamento vai ficar pronto? Para a Copa das Confederações? Não, para a Copa do Mundo. Isso, nós estamos num processo de concessão do estádio. Esse processo de concessão deve terminar agora em maio ou no máximo junho. Quando nós tivermos um vencedor da licitação, aí nós vamos criar o cronograma de obras. Pode ser que uma parte do estacionamento esteja pronta, outra não, porque a gente só quer começar a obra que dê para terminar antes da Copa. A gente não pode fazer a Copa do Mundo com um canteiro de obras aberto no Complexo do Maracanã. Bom, o seguro de vida traz tranquilidade para você e quem você ama. Permite que as pessoas protejam contra os riscos. Ter proteção é muito simples e fácil, só depende da sua atitude. Milhões de brasileiros não sabem o valor que o seguro de vida faz bem. Então acesse e descubra segurodevida.com.br. Capemisa, seguradora que traz as pessoas mais seguras e mais felizes. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o secretário estadual da Casa Civil, Dr. Regis Fischer. Veja. No deles e delas, o secretário de Estado da Casa Civil, Regis Fittner. Secretário, nós estamos falando agora, o Leleco estava falando do Maracanã, e nós vamos ter agora esses grandes eventos, né? E o senhor disse também que tinha se reunido com representantes de várias entidades, inclusive a FIFA. Como é que eles estão sentindo esse problema do Rio de Janeiro? Eles estão preocupados ou eles estão dizendo, não vai acontecer nada? Como é que o nosso governador está se sentindo, o senhor conversando com essas pessoas? E como é que nós estamos, o que o senhor está vendo, como é que o senhor vai ver essas Olimpíadas aqui no nosso estado, que é o máximo? Não, ele vai ter agora também, além da Copa da Confederação, o Encontro Mundial da Juventude com o nosso novo Papa argentino que foi eleito aí. Com certeza. Pois é, claro que está todo mundo preocupado com essa questão, essa insegurança em relação aos royalties, mas nós estamos tentando tranquilizar as pessoas e dizer que o Brasil é um Estado democrático de direito, o Supremo Tribunal não vai faltar a gente, né? Agora, em relação aos grandes eventos, quer dizer, nós temos um calendário que é o maior do mundo hoje, nenhuma cidade... Eu acho que criou muita inveja, principalmente esse senador lá do Piauí, né? Que criou essa confusão toda, né? Esse senador do Piauí. Ele mostrou, quer dizer, ele deu confiança a essas pessoas que todos aplicaram no nosso estado. Eu acho que nunca houve uma cidade do mundo que tivesse esse número de eventos, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, Olimpíadas, tudo dentro do Copa do Mundo. Já vem acontecendo, né? Tivemos a Rio Mais 20, tivemos o Fórum Urbano Mundial, tivemos vários eventos. Mundial Militar, Jogos Mundiais de Militares. bom acontece aqui no Rio de Janeiro. Seria uma comoção mundial, né? Eu acho que agora eu estou preocupado com o seguinte, eu tinha brincado antes da eleição do Papa, se for um latino-americano, a gente está perdido aqui no Rio, porque vão invadir, a gente já estava esperando 2 milhões de pessoas para a jornada. Sendo agora um argentino, eu não sei quantas pessoas... Los hermanos... Nós temos um comitê que se reúne também periodicamente para preparar a jornada, que é um grande desafio logístico. É muita gente ao mesmo tempo num evento e vem gente de tudo que é lugar e a rede hoteleira está preparada para a Olimpíada, para a Copa do Mundo, para esse evento? Porque o Jornal Mundial da Juventude não tem rede hoteleira aqui. As pessoas não ficam em hotel, ficam em escolas, ficam na casa das pessoas, ficam em igrejas, albergues, ficam em tudo que é lugar. Você vai hospedar muita gente hospeda. Olha, vamos hospedar no nosso residência. Pessoas abrem as suas casas. Hermanas bonitas. Você que é um homem solteiro. Chicas hermosas. Se tiver umas argentinas... Chicas hermosas. São bem-vindas, né? São lindas. São sempre bem-vindas. Sempre bem-vindas, las ticas. Para a Copa do Mundo, nós também temos rede hoteleira suficiente, sem dúvida nenhuma. Para as Olimpíadas é que o desafio é maior, porque aí a concentração de pessoas
em que aí não são pessoas que podem ficar na casa como na Jornada Mundial de Juventude, né? São atletas, são árbitros, são pessoas que vêm trabalhar, o pessoal do Comitê Olímpico, os turistas. O desafio é muito grande, mas nós estamos praticamente já com um número mínimo assegurado, que é exigido pelo Comitê Olímpico Internacional, que vai ser construído de hotéis até 2016. E aqueles navios também vão abrigar? Também tem os navios, com certeza, vão estar também contratados para abrigar pessoas para... Mesmo em Londres, que é uma cidade que tem um número de 4 de hotéis, de hotel absurdo, lá também teve navio por conta da questão da logística, que nem todos os 4 de hotéis ficam próximos. Então, houve 2 navios contratados e o pessoal do Comitê Olímpico ficou nos navios. Então, isso é certo que vão haver navios também. E alguma linha do BNDES, por exemplo, para se reformar os hotéis do Rio de Janeiro? Porque nós temos aí na Avenida, por exemplo, 5 ou 6 hotéis que estão muito defasados. Que poderiam ser aproveitados. Não, existe uma linha especial para o próprio Copacabana Palace, acabou de ser todo reformado. E a gente tem notícia de que vários hotéis vão ser reformados ainda nesse período. O Cesar Park também vai entrar numa reforma agora. Como o próprio município do Rio, o prefeito, deu incentivo fiscal para quem quiser construir e quem quiser reformar hotéis. Aqueles antigos, Jolim da Califórnia, Lancaster, os antigos Otom, são hotéis... Foi tudo bem, está tudo em reforma, acabaram de ser reformados os hotéis não, aí. O Lancaster não. O Ouro Verde parece que estão reformando. Estão reformando. Mas tem uma linha especial para isso, com certeza, e tem incentivo fiscal também da INSS, da Prefeitura. O Glória vai ficar pronto, ou esse problema aí com o X? Não, o Glória vai ficar pronto, o Glória vai ficar pronto também, né? E vai ser um grande hotel. Você já teve uma experiência no Senado, o que você prefere, como legislador ou atualmente como executor? São coisas diferentes, né? São momentos diferentes. No Senado eu gostei muito, porque você está ali no centro do poder em Brasília, vendo o Brasil inteiro, né? Completamente diferente, podendo participar de decisões importantes para o país em termos de legislação. Mas aqui é mais dinâmico, né? A gente está mais perto dos problemas e tem mais condições até de interferir para a solução desses problemas. Então, aqui é muito mais estressante. É verdade, eu penso que tudo isso que foi falado aqui, foram conquistas do Estado do Rio de Janeiro, na administração Sérgio Cabral, também se deve ao fato do excelente relacionamento com a Prefeitura do município e com o governo federal, porque nada disso aconteceria se não houvesse esse tour de force para reunir todas essas forças de que nós falamos e para que nós conseguíssemos conquistar tudo isso que está sendo conquistado e que ainda virá certamente a ser conquistado com maiores realizações, maiores laureas para o Estado. Então é importante esse aspecto dessa conjugação de forças. Nós entrevistamos semana passada aqui a nova secretária estadual de Defesa do Consumidor, a nossa deputada estadual, Cidinha Campos, que era uma oposição terrível ao governador Sérgio Cabral. Mas ela deu, falando aqui no nosso programa, que ela deu a mão palmatória do sucesso do governo do Sérgio Cabral. Por isso ela aceitou o convite, que foi a pessoa certa, indicada para o lugar certo, para defender o consumidor, que ela já da comissão, na LERJ, que era da comissão do consumidor. Então, foi o lugar certo para a pessoa certa, assim, tinha Campos aqui. Eu costumo dizer que a gente tem conquistas tangíveis e conquistas intangíveis. As tangíveis é isso, a Copa, as Olimpíadas, as obras, o arco rodoviário, as UPAs, a pacificação. E as intangíveis são essas, né? O clima mudou no Rio de Janeiro, o clima de otimismo, clima de cooperação entre os poderes, clima de cooperação com a União, com os municípios, independentemente de partido, independentemente de que linha política siga. Então, nós temos hoje um outro momento no Rio de Janeiro e acho que isso é tão importante quanto as obras que se faz, quanto as melhorias que se faz para a população. Secretário, nesse momento, para o quadro nacional, dando um voo para o quadro nacional político, nós temos 3 pré-candidaturas, a da presidenta Dilma, 3 pré-candidaturas principais, vamos dizer assim, a do Eduardo Campos, pelo PSB, e do Aécio Neves, PSDB. Obviamente que o Rio de Janeiro, pelo capital político que o governador
Sérgio Cabral angariou ao longo desses 6 anos, e até lá serão 8 anos, vai ser uma peça fundamental nesse xadrez. Como é que ele está nesse momento, como é que ele está vendo ele que vai ser disputado por esses 3 candidatos, que é de fundamental importância esses votos do Rio de Janeiro? A nossa posição é de alinhamento com o PT e com a presidenta Dilma, de vir para a eleição com a presidenta Dilma. Então, a presidenta Dilma tem toda a legitimidade para vir para a sua reeleição. E o PMDB deve acompanhar na posição do governador Sérgio Cabral, e que o PMDB deve acompanhá-la colocando a vice. E o Rio de Janeiro é muito importante nesse quadro, porque São Paulo é PSDB, Minas também é Aécio Neves, PSDB. Então, Nordeste, Eduardo Campos, que ele vai comer voto da presidenta Dilma lá. Então, o Rio de Janeiro é fundamental. Por isso é que a gente diz que não tem espaço no Rio de Janeiro para não ter uma aliança PMDB-PT. Até assim a nível de governo estadual também, né? Assim como a presidenta Dilma tem toda a legitimidade para ela ser a cabeça de chapa e o PMDB dar o vice, aqui no Rio de Janeiro é o contrário, o PMDB que tem toda a legitimidade para ter o seu candidato, que é o Pezão, como cabeça de chapa, e o PT como vice. Por isso é que nós estamos insistindo em manter aqui no Rio essa correlação de forças, a aliança com o PT. Agora não dá para ser o PMDB com um candidato e o PT com outro candidato. Aí as consequências podem ser imprevisíveis. No debate eleitoral, eu acho que acaba perdendo a própria presidenta Dilma. O governador Sérgio Cabral, você é um grande guerreiro, então vamos levantar a poeira e vamos dar a volta por cima. Não vamos ser o nosso Vascão vice, não. Vamos ganhar mais essa batalha, que eu tenho certeza, entendeu? Com a sua fé, com a sua dedicação de um grande político aqui no nosso Estado, defendendo o nosso Estado, nós vamos ganhar mais essa batalha aqui nos tribunais, onde for que ver. Vamos em frente e vamos sacudir a poeira e realmente eu tenho certeza que nós vamos dar a volta por cima. E são mais de 55 anos de existência, a Furnas construiu e opera um complexo de 15 usinas hidrelétricas e 2 termoelétricas. São 54 subestações com mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão. E toda a energia elétrica produzida no Brasil são mais de 40% que passa por Furnas. Furnas possui um empreendimento em 3 estados e no Distrito Federal, todos focados para a geração de energia limpa e renovável. Nós vamos ao breve intervalo e voltamos já já com o nosso Deles e Delas, super especial com o Dr. Regis Fischer, secretário da Casa Civil do nosso estado do Rio de Janeiro. Até já. Bom, a Federação de Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, a FETransport, acredita que o transporte coletivo é a melhor solução para a mobilidade das pessoas. Só assim teremos cidade sustentável, com qualidade de vida, oportunidade para todos. FETransport, nosso compromisso é mobilidade com qualidade. Doutor Regis Fischer, a sua entrevista hoje, o seu pronunciamento aqui, acho que deixa o povo carioca um pouco mais otimista e mais tranquilo. É isso, eu posso torcer com... Estou falando com alguma coisa, certo ou estou errado? Não, acho que nós temos um bom caso. Isso aqui é... A justiça está do nosso lado. Eu acho que isso aqui é a coisa mais importante. Porque a Constituição está do nosso lado. Então isso nos deixa tranquilos. E a certeza de que o Supremo, nesse caso dos royalties, vai examinar essa questão com serenidade, com imparcialidade, vai ver que não faz sentido nenhum o que está se pretendendo fazer, de quebrar um Estado como o Estado do Rio de Janeiro. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua presença aqui para esclarecer esse assunto tão polêmico contra aqui o nosso Estado do Rio de Janeiro. Eu é que agradeço a oportunidade de falar com os telespectadores, sendo entrevistado por entrevistadores de tão alto gabarito. Muito obrigada. Secretária, obrigada. Como se diz, o nosso direito é bom, né? Isso. Então isso já nos deixa tranquilos, exatamente, né? Quero agradecer aos nossos convidados, embargador Luiz Felipe Francisco, a nossa linda Cláudia Cataldi, jornalista, apresentadora, ao Aristóteles Drummond, jornalista de O Dia, e ao Ari Berger, o nosso querido advogado criminalista. Pelas ticas venham, né, doutor? Ele que As ticas hermosas. Elas hermosas. Hermosas. Venham, né? Quero agradecer a todos vocês por estarem conosco e dizer que já que habemos Papa, né? É isso. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo ilumine e proteja. Não é verdade? E a todos nós. Graças a Deus. E você fique lendo também, não deixe de ler o nosso O Fluminense, nosso querido amigo Alexandre Amora Torres. O Fluminense são 135 anos dedicado ao bom jornalismo. Doutor Regis, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço grande ao nosso governador, a todos lá e vamos que vamos ganhar. Estamos torcendo, né? Vamos ganhar mais uma batalha que o Rio de Janeiro merece e vocês todos merecem pelo belo trabalho que tem executado à frente do governo do Estado esses 6 anos. Muito obrigado. E fica agora no Baú do Chacrinha com o nosso RPM, com Paulo Ricardo. Até o próximo sábado. Tchau.